E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as condições econômicas do país, a situação nas contas públicas em São Paulo e a retomada do crescimento. Eu converso com Henrique Meirelles, ex-ministro, secretário estadual da Fazenda e Planejamento. Secretário, boa noite. Boa noite. É uma satisfação enorme estarmos aqui. Satisfação poder conversar um pouco sobre a economia do Brasil e de São Paulo. Muito importante mencionar que o momento que estamos vivendo é um momento crucial. E decisões tomadas agora, não só na saúde, como na economia, terão efeito muito tempo à frente. E vamos falar da situação do país, começando por aí. A gente vê dificuldades fiscais muito sérias, não é? Um orçamento muito apertado, que leva a cortes de despesas nas várias áreas, mas que preservou fora do teto aquelas medidas relacionadas à pandemia. O senhor acha que isso pode sustentar a economia, assegurar alguma retomada do crescimento no segundo semestre? Olha, as medidas relacionadas à pandemia são extremamente importantes, né? Mas não é isso que vai assegurar a retomada da economia. Uma coisa que é fundamental para a retomada da economia é a vacinação. Isto sim, o ritmo de vacinação, o número de pessoas vacinadas. Quer dizer, se nós olharmos algumas economias no exterior, pega o maior exemplo, que é a maior economia do mundo, a economia americana, que está com um crescimento enorme previsto para esse ano, independentemente dos incentivos fiscais do governo do Joe Biden, mas a economia americana já está com a previsão de crescimento enorme. Por quê? Por causa do ritmo de vacinação. Eles já estão vacinando, já a essa altura, quase metade da população e num ritmo muito forte. Isso assegura o crescimento, porque aí as empresas têm mais confiança, investem, as pessoas também, um número maior de pessoas podem ir trabalhar, não é necessário aí lockdown, fechamentos, etc., vão sendo cada vez mais espaçados e até que a economia decole. Então, a economia brasileira vai depender muito disso. Além do mais, nós temos essa questão que você mencionou, que é a questão fiscal. A situação fiscal do governo federal é uma situação de fato ruim. Eles tiveram um déficit enorme o ano passado, que foi o maior da história, 740 bilhões de reais, que foi compreensível por conta da pandemia, só que agora, além da segunda onda e etc., e das falhas do programa de vacinação federal, que não podemos nos esquecer, então a economia sofre um pouco e devido também ao surgimento da segunda onda, o crescimento do número de pessoas contaminadas no país, isso faz com que o governo tenha que tomar mais atitudes em relação à pandemia, etc., e também agora com dificuldades muito grandes de coordenação no Congresso Nacional. Então, se somarmos tudo isso, fica com um quadro fiscal ruim que ajuda a puxar um pouco a economia para baixo. Então, se nós olharmos tudo isso, Denise, nós vamos ver o seguinte: previsão para a economia brasileira a esta altura é um crescimento que parece bom, na medida que se prevê aí um crescimento acima de 3% para a economia brasileira esse ano. O problema é que, como o ano passado a economia caiu bastante, né? Nós tivemos uma queda e depois tivemos uma subida. A média ficou mais baixa. Se a economia ficar aqui onde terminou o ano de 20, não crescer nada esse ano, ou supor, tiver absolutamente parado, só isso aí já assegura um crescimento aí de mais de 3%. Então, nós temos aí uma situação onde a previsão é do crescimento do início do ano até o final do ano ser praticamente nulo. Agora, vai gerar
devido a essa questão de que a média do ano passado ficou muito baixa em função da pandemia, no meio do ano, principalmente, que teve um impacto na economia muito grande. Então, isso leva aí um crescimento que vai se propagandear, que o Brasil, então, vai estar crescendo 3 e pouco por cento no ano de 21. É um crescimento praticamente nulo. Agora, São Paulo está melhor. Então, eu queria falar exatamente de São Paulo, porque tem essa questão da vacinação em todo o país. São Paulo também depende do avanço da vacinação, do controle da pandemia, tanto que nós estamos numa fase de transição, né? Houve alguma liberação de atividade, do comércio, de outros setores, mas isso também atrapalha a performance de São Paulo. Então, o que se pode fazer para o Estado ter um desempenho melhor na economia? Olha, o ritmo de vacinação no estado de São Paulo está bem melhor do que no restante do país, né? Nós já temos aí um total de mais de 10 milhões de doses já aplicadas, sendo que 4 milhões de brasileiros que habitam em São Paulo e trabalham em São Paulo já receberam a segunda dose. O ritmo de vacinação no estado está um ritmo de acordo com o previsto, constante. Evidentemente que tem incertezas agora geradas pela questão do fornecimento de insumos pela China. Quer dizer, houve umas declarações infelizes aí do governo federal, seja de presidente, seja de ministros, etc. A mais recente, inclusive, aí de ontem para hoje, do ministro da Economia, onde são comentários que criticam a China, atacam a China, etc. Isso é um problema, porque a importação de insumos para as vacinas, principalmente no caso que é a vacina que está sendo aplicada pelo governo federal, que é a AstraZeneca, essa aí está com um problema de fornecimento importante disso. A Coronavac também depende de insumos chineses, mas ela está progredindo um pouco melhor por causa das boas relações do estado de São Paulo com a China. Mas também teve atraso, né? É uma questão complicada aí, porque tudo depende da vacina, Denise. Agora, ministro, São Paulo, por exemplo, nos dados do CAGED de hoje, teve a melhor performance em geração de emprego formal. Foram 51 mil vagas, né, no mês de março. Então, São Paulo tem um vigor da atividade, até por ser o principal estado em termos econômicos. O senhor acha que isso dá alguma garantia maior no processo de retomada? Sim. O São Paulo cresceu no mês de fevereiro sobre janeiro, durante um mês, cresceu 1%. O que é um crescimento enorme para um mês. Vamos comparar com o crescimento de 2019 do Brasil. O Brasil cresceu 1% no ano de 19 inteiro, antes da pandemia. São Paulo, agora, no mês de fevereiro, cresceu 1% só no mês. Cresceu 0,5% em janeiro. Então, nos 2 primeiros meses, São Paulo já cresceu 1,5% em 2 meses, o que é muito, é uma taxa bastante acelerada. A nossa previsão para o ano é que esse ritmo deve moderar um pouco, mas São Paulo ainda tem uma previsão de crescimento de mais de 5% para o ano de 21. E, como você disse, agora os números de criação de emprego estão consolidando exatamente essa perspectiva de crescimento. Agora, o Estado de São Paulo também lançou alguns programas específicos para as empresas, para ajuda do ponto de vista social também. Agora, ainda há muita reclamação dos empresários. Dá para fazer mais? Como é que é a situação fiscal do Estado de São Paulo? Olha, a situação fiscal de São Paulo é equilibrada, mas é importante, que nós temos explicado, etc., para todos, que não adianta direcionar a pressão para o Estado. O Estado está fazendo o máximo possível. O problema do Brasil, uma característica importante da Constituição e da maneira como é estruturado o Estado brasileiro, seja o governo federal, estadual, municipal, é o seguinte: toda a emissão de títulos, a capacidade de tomar dinheiro emprestado, que nesse momento é fundamental, isto é monopólio do governo federal.
do Secretaria do Tesouro Nacional. O governo do Estado, seja de São Paulo, seja de qualquer outro estado, não pode ir ao mercado tomar dinheiro emprestado. Então, só pode gastar aquilo que arrecada, porque não há como retirar dinheiro de outra fonte. O governo federal pode, vende título do Tesouro Nacional. Em resumo, o Estado de São Paulo está com as contas equilibradas, o que é bom. Tem muitos estados brasileiros que estão numa situação difícil, estão insolventes, né, praticamente quebrados. Não é o caso de São Paulo. São Paulo está equilibrado, o que é bom. Quer dizer, o governo, com isso, ele pode permitir que a economia de São Paulo cresça. Agora, o governo não tem grande disponibilidade de sair substituindo o governo federal. O governo federal fez programas o ano passado de empréstimos para as empresas em grande volume, sejam empresas grandes, pequenas, médias e micros, e agora não está fazendo, o que é um erro, na minha opinião. Tem que fazer, teria que fazer, porque, inclusive, na medida que o país cresce mais, o governo arrecada mais também, e o governo federal tem condições para isso, porque o governo federal pode emitir títulos. No caso de São Paulo, estamos fazendo o máximo possível. Temos aí programas através da Desenvolve São Paulo, através do Banco do Povo, auxílio direto a pequenas e médias empresas, principalmente. Em resumo, existe toda uma série de programas do governo do Estado de São Paulo visando fazer com que os empresários possam enfrentar essa situação da melhor maneira possível. Agora, evidentemente, não pode substituir o governo federal, né? Então, isso é que é importante todos terem isso em mente. Quer dizer, tem que saber muito bem onde direcionar a pressão. Fechamos. O governo federal é onde existe a disponibilidade de recursos. Agora, São Paulo está fazendo o máximo possível e vai continuar fazendo o máximo possível. Ouvimos Henrique Meirelles, que é ex-ministro e secretário estadual da Fazenda e Planejamento. Secretário, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos. E, no tempo de pandemia, boa sorte a todos. Com vocês.